Salve, signo de Escorpião, como vocês estão, meus amores? Espero que estejam bem. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal Flávio Tarô. Para quem não me conhece, sou Flávio Augusto. Vou fazer uma leitura temporal que não vai ressoar com todo mundo, tá? Não é uma leitura particular, pega o que for para você e aquele blá 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 todo que todo mundo já conhece, ok? Vamos lá. Signo de Escorpião. Escorpiões. O que temos para Escorpião? A lâmina do enforcado. Clarifica para mim, garota, gente. A lâmina da Rainha de Ouros. Tem uma prosperidade, uma estabilidade. Aqui pode ser uma estabilidade parada, vamos dizer assim, como até uma prosperidade parada. Vamos ver aqui. Fala mais essa situação, Tarô, por gentileza. Signo de Escorpião, a lâmina da morte. Com a roda da fortuna. Aí eu dei valor, hein, escorpianas e escorpianos. Tem uma virada aqui tremenda aqui para vocês. Eu já vou até clarificar para não falar besteira. Clarifica para mim aqui. Le Pendu. Esse tarô é muito bacana. Esse daqui que eu estou utilizando, né? Oswald Wirth. The Original and All Authorized. O tarô, né? E ele, o escrito deles é em francês. Então é Reine de Deniers. A lâmina sem nome, né? Que ela segue no. E aqui o Le Pendu, né? Saímos aqui com o pendurado, o Le Pendu, clarificado pela Rainha de Ouros aqui. Na sequência, meus amores, a lâmina da morte com a lâmina da roda da fortuna. Eu vou clarificar já essa situação, porque tem uma virada bem interessante aqui, tá? E eu quero entender se essa virada ela é positiva ou negativa. Tarô, fala para mim do Le Pendu com o Reine de... Essa, dois de espadas, clarificado pelo 2 de paus. Sabia que tinha alguma coisa pegando aí. A lâmina da morte, né? A lâmina sem nome, com La Lione de Fortune. Cara, aqui é praticamente um ratatouille, de tão francês que eu sou. 4 de ouros aqui. Caiu com o 7 de espadas, clarificado pelo Rei de Espadas. Roi de Epée. Vamos lá, meus amores. Fundo do deck nós temos o 8 de paus. Estou falando que tem uma virada aqui, mas tem uma situação travando aqui. Scorpions, é para ter uma virada aqui para vocês, para quem acredita, obviamente, né? Porque eu tava tentando fazer a leitura do Escorpião, a primeira aqui estava sendo uma mensagem de pessoas que perderam meio que a fé na espiritualidade, ou estão frustradas com a espiritualidade, enfim, né? A questão aqui é o seguinte, o dependurado com a Rainha de Ouros veio clarificado pelo 2 de espadas, que é uma situação de dúvida ou véu de ilusão, clarificado pelo 2 de paus, que é uma análise ou propriamente dito um processo estagnatório também, né? Se tratando de estar clarificando o pendurado, Le Pendu, tem uma situação aqui de estagnação. O que acontece? A Rainha de Ouros, ela traz uma energia de prosperidade, né? Ela traz uma energia de prosperidade, de estabilidade financeira, né? E também estabilidade emocional, porque é uma rainha muito tranquila, muito... E aquela questão do pegar e
multiplicar, sabe? E essa situação, a Rainha de Ouros, ela está clarificando o dependurado. O que pode me mostrar que esse processo estagnatório está ocorrendo por uma necessidade, obviamente, nossa, vai ter gente que vai me xingar, né? Uma necessidade de estabilidade, né? E aí tem essa questão do vice-versa, né? Que essa estabilidade, essa necessidade, ela também está em um processo de travamento, né? Como se nunca chegasse um processo de estabilidade aqui para escorpianos e escorpianos. Traz aquela energia muito do... Quando as coisas parecem que vão dar certo, alguma coisa acontece, né? E dá alguma coisa errada, né? Então, vai lá, tem uma conquista, vamos supor, né? Recebe um aumento de salário, aí quando recebe o aumento de salário, aparece uma dívida, quebra carro, um monte de coisa aqui, né? Só que essa situação, ela tá dentro de um processo de finalização, tá? E aí muita gente vai entender por que não acontece. Essa situação está no processo de finalização, trazido pela morte, mas a morte traz uma questão de uma transformação com relação a algumas questões escorpianas e escorpianos, tá? A morte está sendo clarificada pela roda da fortuna, o que me diz que essa transformação de fato acontece quando essa roda da fortuna chega na energia de escorpianos e escorpianos. Porém, contudo, entretanto, como nem tudo são flores, há um paradoxo aqui. Porque uma situação depende da outra e essas duas dependem dessa. Só que essas daqui dependem dessas. Entende? Que eu já vou explicar agora. O 2 de espadas, que está clarificando o Le Pendu com a Reine de Denier, que é a Rainha de Ouros, então dependurados com a Rainha de Ouros, tá? Esse 2 de espadas, ele traz um processo de necessidade de internalização, de entendimento. Aqui claramente mostra para mim que há um processo de véu de ilusão, que há um processo de dúvida, né, com relação a alguma questão, mas principalmente pessoas que talvez não consigam enxergar um próximo passo, né? O 2 de paus, ele é a necessidade de movimentação, porém ele traz a energia da estagnação, uma energia de análise. O que eu quero, para que lado eu vou, no que eu tenho que trabalhar, será que eu tenho que me mudar, será que eu tenho que... Por que eu estou falando de mudança, né? Porque o 8 de paus está no fundo do deck, tá? Se eu tenho que mudar alguma coisa em mim, se eu tenho que mudar alguma coisa que eu faço que talvez esteja causando esse travamento. Entende que tem um monte de questões aqui dentro desse 2 de espadas com esse 2 de paus? Então, é essa situação. Porém, é como se escorpianos e escorpianos, de uma certa forma, estivessem tentando procurar essa questão numa situação externa, vamos dizer assim, né? Sendo que essa situação, ela é muito mais interna, tá? Por quê? Porque as transformações que a morte estão trazendo, e está do lado do nosso querido 2 de espadas, porque eu falo querido 2 de espadas, porque se tratando de um véu de ilusão, dá para sair. Ou seja, é só saber aonde está. E aí, o que acontece? Esse 2 de espadas com a lâmina da morte, ao lado dele, ao ladinho, então vamos colocar como é que tá aqui para vocês verem, porque embora eu tenha ampliado um tanto quanto aqui o raio de visão da mesa, tá meio complicado, né? Aqui, ó, a lâmina da morte com o 2 de espadas. O que tá me dizendo essa questão aqui? Bom, escorpianos e escorpianas, já começa que a lâmina da morte é a energia de você. Então já tem aquela energia do renascimento. E signo de escorpião tem muito uma necessidade de toda hora se renovar. Toda hora aprender alguma coisa diferente, ou fazer alguma coisa diferente, ou tem aquele karma, entre aspas, né? De toda hora estar entrando dentro de um contexto de morte,
com relação a algumas situações, para que haja, de uma certa forma, um renascimento, um renascer das cinzas, aqui vamos dizer, né? Renascimento da fênix. Tem aquela... E algumas pessoas, elas levam muito a sério essa questão, mas não é que leva a sério aqui, né, numa questão de extrema consciência, é uma questão mais inconsciente, tá? Leva muito a sério essa síndrome da fênix, né, de toda hora ter que renascer das cinzas, toda hora ter que passar por alguma coisa complicada para fazer alguma coisa e aí sim renascer, sabe? Por que eu estou falando isso? Do lado aqui nós temos um 4 de ouros. O 4 de ouros fala de uma situação de estabilidade, mas ele fala de uma situação de apego. E essa situação está sendo clarificada pelo 7 de paus, ou 7 de espadas. O 7 de espadas clarificado aqui com a lâmina do rei de espadas, tá? O rei de espadas aqui pode ser um elemento causador aqui, um elemento que eu falo, tratando o ser humano como elemento de elemento. Enfim, não vou ficar explicando, não tem, enfim. Pode ser uma situação causadora aqui? Pode, mas eu vejo mais o rei de espadas como aquele contexto do racional ao extremo, clarificando o 7 de espadas. Ou seja, 7 de espadas, por natureza, já é uma lâmina que traz uma carga um pouco negativa. Fala de autoenganação, fala de furto, fala de enganação, fala de traição, fala um monte de coisa, de roubo, enfim, né? E o rei de espadas nessa condição, ele me traz uma característica de um rei de espadas desalinhado. E quando o rei de espadas está no seu desalinho, puxando, pendendo para o lado sombra, ele tende a ter um processo de autocobrança, ele tende a ser altamente egoísta, ele tende a ser injusto em algumas questões, racional demais com algumas situações ao qual ele deveria ter um certo nível de ponderação, né? Essa situação está clarificando o 4 de ouros, que está na mesma linha aqui da morte, do enforcado, com todo esse balaio de gato aqui, tá? O que me mostra que alguns escorpianos, algumas escorpianas, têm muito dentro de si, enraizada, essa necessidade de toda hora estar fazendo algum tipo de transformação, que já é característico, entende? E aí essa questão, ela dá uma intensidade nessa característica. Veja bem, Scorpions, o simples fato de se renovar constantemente não é ruim, aliás, muito pelo contrário, é muito bom, mas desde que haja, sim, um contexto de equilíbrio nessa questão, né? Quando há um determinado apego nessa necessidade, é como se nunca você estivesse num lugar para ser encontrado, ou até mesmo nunca você soubesse mesmo, de fato, onde você está. Então, é onde bate aquela sensação de estar perdido no mundo, na vida, no que fazer, no que sabe. E aí, o que acontece? O 7 de espadas também, ele é uma lâmina complicada, porque nesse contexto me mostra uma situação de autofurtividade. Sabe? Quando a gente se priva de algumas coisas, mas por algumas questões um pouco mais internalizadas, ou até mesmo por uma situação de apego, ou até mesmo por uma situação de desalinho emocional, desalinhos de chakra, etc, um monte de coisa que pode ser desalinhado aqui. Só que aqui tem uma questão de não merecimento muito forte. Ou seja, uma coisa vai ligando a outra e vai fazendo um looping dentro da energia de Scorpions, que traz essa situação do toda hora se renovar. Percebe que uma coisa vai ligando a outra e quando você vai ver, já está aquele emaranhado de fio, de ligação, que você não sabe mais, gente, de onde veio toda essa porcaria, né? O que acontece? A roda da fortuna clarificando a morte, nessa parte aqui já complica um pouco mais, porque pode me sugerir, né, escorpianas e escorpianos jogando meio que ao mundo, jogando meio que para o universo, uma
uma situação uma situação de... Bom, vamos ver no que vai dar. Cansei, sabe? Acho que por isso que a primeira leitura começou a sair com a energia de pessoas que já estão dentro de uma frustração com a espiritualidade. E aí é muito fácil também a gente sair culpando as coisas, né? Culpando a espiritualidade, culpando... Mas algumas... O dois de espadas, quando cai na mesa, ele geralmente traz à tona a necessidade de olhar para algumas coisas internas, quer dizer, né? E no começo da leitura, se eu não me engano, tinha saído 7 de copas, foi? E o 7 de copas fala da necessidade de algum tipo de escolha. Enfim, se não saiu, me veio aqui, tá? O que acontece? Quando a gente fala que uma coisa depende da outra aqui para dar certo, é literalmente isso. Mas a primeira situação ao qual escorpianos e escorpianos precisam observar nesse contexto, obviamente, com relação a esta roda da fortuna, é a seguinte mensagem, tá? Nos tarôs, tanto esse quanto o tarô de Marsella, né? Alguns livros, algumas escolas, obviamente, a roda da fortuna não é a lâmina do golpe de sorte, né? Não é aquela energia que todo mundo fala de, nossa, vai ter uma virada, vai ter uma sorte, não. O que acontece? Depende muito da questão das lâminas que estão na mesa, né? Que pode mostrar se essa roda da fortuna ela é positiva ou ela é negativa, né? Se tratando de uma situação de 4 de ouro com 7 de espadas e o rei de espadas aqui, essa roda da fortuna ela acaba trazendo um pouco para o contexto da negatividade, né? Nossa, Flávio, então não vai ter uma surpresa na minha vida? Não vai ter uma virada? Vai, calma. É onde entra o pulo do gato nessa parada aqui. A roda da fortuna, quando ela entra na nossa vida, a energia da roda da fortuna entra na nossa vida, ela geralmente vem sem avisar, obviamente, tá? E pode sim ser aquele golpe de sorte, né? Mas ela geralmente entra de uma forma... Geralmente, não é uma regra, tá? De uma forma ou um tanto quanto sutil demais, ou um tanto quanto forte demais. Tá? É muito difícil uma roda da fortuna entrar de forma linear na nossa energia. Quando ela entra sutil, não há percepção, né? As coisas vão acontecendo, tá naquela senoide, mais ou menos sem vergonhinha, aí desce aqui, aí de repente tem uma ascensão. Quando ela entra de uma forma muito forte, que é este o caso aqui, dá uma conotação de torre, dá uma impressão de que muitas coisas estão acontecendo na nossa vida e, tô numa torre, tô numa situação complicada e pá. Só que é só a roda da fortuna forçando, aqui nesse caso, com a morte, escorpianos e escorpianos fazerem uma transformação que seria, de certa forma, a derradeira, né? Que seria, de certa forma, a transformação. Aquela questão, né, de... Não que você não precise se transformar ao longo do tempo, que isso é necessário, mas seria um entendimento a mais, seria um passar de fase, um subir de nível aqui, né? Só que a roda da fortuna, ela requer uma situação que é muito importante. Ela requer você saber o que quer e onde você está. Se a roda da fortuna entra na sua energia e você não sabe o que você quer, você não sabe aonde você está, em que situação você está, ela vai agir ao seu prazer, não ao seu, ao dela, né? Então ela vai agindo. Conforme ela vai agindo, é onde a gente vai patinando junto e vai sendo atropelado e sai atropelando aquela bagaça toda, né? Hora dá certo, hora não dá. Se você der sorte, ela te joga onde você de fato desejou. Só que automaticamente não, é muito fácil dela pegar você de novo ali e trazer onde você estava, tá? Mas na maioria das vezes ela não age ela não é um golpe de sorte, né? Muito pelo contrário,
ela até joga você numa parte legal, de repente te volta nessa parte complicada. Ou seja, tudo isso para dizer aqui, Scorpions, que você que está ressoando com essa energia, você primeiro precisa ligar o seu GPS interno aí, né? Como assim, Flávio? Precisa saber onde você está. Um GPS que não sabe onde está, ele não consegue traçar uma localização. E saber onde está é meio que entender aqui a situação que você está passando. Bom, eu estou numa situação complicada, eu vou buscar entender por que eu tenho essa questão do não merecimento, se é que eu tenho. Eu tenho, identifiquei aqui que eu tenho algumas questões aí do passado que me trazem o sentido do não merecimento, eu tenho algumas questões ali que me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje, que tem essa necessidade de morrer e renascer das cinzas toda hora, mostrar para todo mundo que eu consigo, sabe? Você precisa entender essas questões. A partir do momento que você entende o que te pega aqui, isso está dentro desse 2 de paus com esse 2 de espadas, é aquele momento em que você tem a compreensão e quando você entra dentro dessa energia ou vai sendo empurrado para cair nessa energia, você para, você entende, fala, bom, essa energia não é minha, essa energia é alguma coisa que aconteceu, então eu vou fazer diferente. Bom, eu já sei onde é que eu estou. Eu já sei quais são as minhas questões. E aí, essa roda da fortuna, ela começa a agir de forma linear na sua energia. Porque se você sabe onde você está, você sabe onde você quer chegar. Bom, vou dar um exemplo aqui, tá? Você tem uma ansiedade muito grande, muito forte, você tem uns picos de esquecimento, uma situação de desfoco, né? Não tem foco nas coisas que você faz, né? Isso são sintomas do quê? Geralmente, né? Hoje está na moda, né? TDAH, né? Pessoas que têm esse déficit de atenção, certo? Bom, então já que eu sei que eu tenho isso, então vamos lá. Se eu tô assim, eu vou procurar, né, um diagnóstico de um profissional, obviamente. Não vai ser numa leitura de tarô que vai aparecer aqui, você TDAH. Não dá, né? Você vai atrás de um profissional, vai fazer alguns testes e tal, ali coisa da Itália, né? E vai ser diagnosticado. Aí, a partir daí, você já entende que algumas questões ao qual você não conseguia resolver era fruto daquela questão. Ou seja, você vai agir de uma forma diferente. Entende? Ou não, né? Ou tem gente que vai sucumbir aqui às situações e tá tudo bem também, não tô aqui para julgar. Aí, quando essas situações são identificadas, é onde você, bom, eu entendo que eu tenho isso, eu entendo o que eu quero, quais são os meus desejos, aonde eu quero chegar, então eu quero estabilidade, eu vou começar a trabalhar de forma a me esquivar, pelo menos minimamente, dessas questões que acabam travando, são pequenos pontos, coisas pontuais que acabam travando a minha vida, ou até mesmo coisas complicadas, complexas, que acabam travando a minha vida, né? Um exemplo dessas coisas complexas nem saiu aqui, eu vou puxar aqui, mas, por exemplo, a lâmina do 10 de paus, que sempre sugere que você está carregando não só os seus problemas, como problemas outros. E já foi entendido e descoberto, isso é comprovado cientificamente, que 80% dos problemas que a gente tenta resolver não são nossos problemas. 20% realmente são. Você entendeu? É difícil, né? Pô, quando eu descobri isso, esse ano. Era vixe atrás de eita. Tarô, fala mais para mim dessa situação. Só para a gente complementar aqui. Para escorpianas e escorpianos saírem dessa celeuma bagalhocitária.
8 de espadas com o 9 de espadas. Gente, percebe aqui, Scorpions, que tem muita situação, e aqui a situação meio que encabeça, é aquela questão mais mental. Lembra que eu falei desse rei de espadas que tem uma situação de estar dentro de um contexto de sombra? Agora deu uma piorada aqui. Porque além do 7 de espadas, nós temos o 8 de espadas e o 9 de espadas na mesa. Como isso? Nós temos autoenganação, autofurtividade, nós temos a... que está na moda também, gente, que fala lá, ó, Ixi, esqueci, né? Quando você... Gente, me deu branco no que... Me deu branco, total aqui. Enfim, daqui a pouco eu lembro. Mas o 8 de espadas já é uma lâmina um pouco mais complicada que o 7 de espadas, porque ele traz uma visão limitada das questões ou até mesmo não estar enxergando alguma coisa. E o 8 de espadas traz uma questão de se sentir-se preso dentro de alguma situação. O 8 de espadas está na mesma linha do 4 de ouros, na mesma linha do 2 de espadas, na mesma linha da morte, na mesma linha do enforcado. O Le Pendu, né? E o 9 de espadas está na mesma linha do Roi de Pé, que é o rei de espadas, né? O 7 de espadas, 2 de paus, a roda da fortuna e nossa querida e amada Reine de Deniers, né? A rainha de ouros aqui. O que acontece? Essa situação de aprisionamento dentro desse contexto reforça para mim que escorpianas e escorpianos talvez não estejam enxergando uma situação de apego com relação a alguma questão de autofurtividade e não merecimento, que não estão enxergando que as questões que precisam ser vistas e até mesmo transformadas são mais questões internas do que questões externas. E se for uma situação de questão externa aqui, julgo a dizer que não é nenhuma situação que, assim, vou colocar não para todos, não para todas, tá? Existem casos e casos, mas não que seja uma situação tão complicada de sair assim, tá? Porque o 8 de espadas me sugere a autossabotagem, lembrem, né? Uma autossabotagem aqui, e seja ela qual for, em qualquer contexto que seja, né? Só que o 8 de espadas foi clarificado pelo 9 de espadas. O 9 de espadas é o que eu tinha falado agora há pouco? Ansiedade, preocupação, noite sem dormir, aquela sensação de medo constante com relação ao desconhecido. E eu estou falando desconhecido porque está na mesma linha da roda da fortuna. Então, são pessoas que têm medo de dar certo, sabe? Pô, eu quero ficar rico, mas eu tenho medo disso. Flávio, é consciente isso? Às vezes não, às vezes é. Às vezes é tão consciente que a pessoa está chegando perto de alguma coisa, acontece alguma coisa de forma sistêmica para sabotar toda essa... E aí você entra novamente numa energia de quê? De morte, de... Sou fodona, sou fodão, eu sei me virar, eu renasço das cinzas, eu sou a fênix aqui. Você está cansada de ser fênix? Você está cansado de ser fênix? E ainda por uma situação de autossabotagem e para justificar e se auto-justificar alguma questão aqui, rotula isso como algo a ser enaltecido. Entende, Scorpions? Sendo que tem como sair dessa situação. É só identificar essas questões. O que te coloca dentro de uma situação de autossabotagem? Uma situação de pai, de mãe, tudo isso, aquilo? Ou foi alguma coisa que aconteceu comigo na infância? Foi alguma coisa que aconteceu comigo na adolescência? Ou tem aquela questão. Ou vou procurar uma terapia, alguma coisa, para identificar uma constelação familiar,
para identificar também é bom, né? Ultimamente eu tô até chateado com algumas constelações familiares, né? Porque eu pego bastante consulente que saiu de constelação familiar, teve a identificação, mas não teve a ressignificação. Que palhaçada é essa? Como assim? Bom, eu identifiquei aqui que o problema é com o meu pai quando foi lá na infância. Isso aqui. Tá, e aí? E aí? Se eu vou numa constelação familiar, a pessoa fala, beleza, como é que a gente ressignifica isso? Pelo menos dá o primeiro passo, né? Enfim, né? Consteladoras, consteladores, atentem-se a isso, tá? Atentem-se a isso. O que eu não estou atacando, não. Porque eu amo constelação familiar, inclusive eu sou representante de campo em constelações que são feitas tanto virtualmente quanto presencialmente, tá? Aqui o que acontece? O 9 de espadas já traz o conceito da preocupação, tá? O que entende-se que, vamos lá, o dia que preocupação resolver algum problema, o Brasil vai ser o melhor país da galáxia. Porque todo mundo aqui nessa porcaria desse país é preocupado com alguma coisa. Bom, vou falar principalmente agora e vai vir tonto aí. Não tem nada a ver com política, pelo amor de Deus. E se escrever isso no comentário, não vou nem responder. Vai ser bloqueado na hora. Né? Mas há de convir que o mundo está passando por uma situação muito complicada. Não só o Brasil. Então, se preocupação fosse resolver alguma coisa, putz, grila, a gente estaria bem. Entende? Primeiro passo a ser identificado aqui, essa questão da ansiedade, essa questão da preocupação. Flávio, mas tem como não se preocupar com uma questão? Não tem como não se preocupar com uma questão. Tem como olhar para essa questão e, ao invés de preocupar-se, buscar algum tipo de solução. Flávio, mas é complicado. Lógico que é complicado, porque para cada possibilidade de solução, existe 1000 desculpas que vão vir em cima. Compreende? Então aqui a energia está complicada mesmo, né? E aí o 8 de espadas, a situação de autossabotagem. 7 de espadas, o não merecimento. O 4 de ouros, no que você está apegado nesse momento que está te trazendo essa situação de não merecimento ou de autofurtividade. Pode ser alguém aqui ao qual você esteja apegado, alguma crença ou algum entendimento, né? Outro dia até brincando com a minha mulher, né? Ela também é tarô, para quem não conhece, a Bruna Heller, né? Sei que ela falou, o que era o negócio de... Eu sei que eu brinquei com ela, que eu falei, então quer dizer que se o chinelo tiver virado, a mãe morre. Não lembro do que era a primeira coisa. Alguma coisa que a avó dela tinha falado para ela. Mas, tipo, sabe essa... Gente... Não faz sentido. Mas umas coisas do passado, de mãe, de bisavó, para avó, para mãe, para... E aí você vai ensinar pro seu filho, não deixa o chinelo virado, senão eu vou morrer. Tenha santa paciência, pô. Entende? Que aí você fala, Flávio, mas isso tem a ver? Gente, lógico que tem a ver. São essas pequenas crenças, essas pequenas idiotices que são incrustadas na cabeça da criança, do adolescente, que fazem. Só que não é só o fato do chinelo. Aí tem um monte de coisa, né? Dinheiro não é em árvore, né? Essas coisas. Entende? Então, assim, tem que identificar essas questões. Por quê? Porque a roda da fortuna, se ela saiu na mesa... É porque, para muitos escorpianos, ela está agindo na sua energia. Ela está. Talvez esteja agindo de uma forma muito densa, forçando essa transformação que precisa, essa morte, esse finalizar com alguma coisa aqui,
e principalmente com essa estagnação, com o Le Pendu, né? Forçando isso para que ela possa agir de forma coerente na sua energia, para que ela possa agir de forma certa na sua energia. E aí sim você conseguir a estabilidade que você quer, seja ela financeira, seja de relacionamento, seja social, seja o que for. Entende? Já deixou seu like? Já deixou seu comentário? Já fez a inscrição? Não fez ainda? Não deixou o like? Pô, uma leitura legal, bacana aqui. Ah, mas Flávio, eu não gostei, deixa o dislike, então não tem problema nenhum, né? Mas ajuda esse canal, faz esse vídeo chegar para outras pessoas, por favor. É só o que eu peço, e eu sempre falo, gente, cada like que eu recebo, eu peço para o universo retribuir 100 vezes essa ajuda. Ah, Flávio, mas é um like, mas você não tem noção do tanto que ajuda. Bom, para leituras particulares, na descrição do vídeo, você que já é inscrito, que já comentou, que já deixou o like, muito obrigado. Você que vai fazer isso, muito obrigado. Você que não vai fazer isso porque é uma pessoa amarguinha, um beijo, muito obrigado também. Fica com Deus. Tchau, tchau, meus amores. Até semana que vem.